Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Game Show. Eu sou o Pinguim e hoje vamos voltar no tempo e embarcar numa viagem com o objetivo de conhecermos um pouco da história dos videogames. Imerso a esse caracol de informações, conheceremos diversos personagens e datas que marcaram o advento dessa maravilha que são os jogos e os consoles. Como existem muitas informações e possíveis incertezas, vamos destrinchar o máximo possível dessa história. E aí, está preparado ou preparada? Então simbora! Bem, para começarmos a nossa aventura, nós precisamos voltar alguns anos no tempo, até o ano de 1950, cerca de 70 anos atrás. Essa parte da história é meio controversa, pois, apesar de alguns pesquisadores considerarem o início de tudo a década de 70, alguns eventos que ocorreram entre os períodos de 1950 e 60 podem ser considerados como indícios ou preâmbulo da história dos videogames. Dito isso, vamos então partir para 1950. Nesse período, entre 50 e 60, alguns cientistas utilizavam-se de simuladores como parte integrante de suas pesquisas. No blog da Player ID, é mencionado que nessa época considerava-se videogame os jogos que transmitiam sinais para algum tipo de tela, mesmo que tal interação não acontecesse fora dela. No entanto, ainda segundo o site, em 1950 surge o nosso primeiro personagem, Joseph Cates. Cates construiu em Toronto, no Canadá, uma máquina enorme com cerca de 4 metros. Nesse maquinário, por assim dizer, era possível jogar o jogo Birdie the Brain, que desafiava os jogadores em um simples jogo da velha. Apesar de o console ficar exposto em uma feira por 2 semanas, alguns dias depois acabou por cair no esquecimento. E apesar de oficialmente este não ter sido considerado o primeiro jogo criado, podemos aqui no nosso canal levar em consideração que este foi o primeiro registro de algo que podemos chamar de jogo eletrônico. Vamos então avançar 8 anos no tempo. Seguindo o que a revista digital Arcade diz, em 1958, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro jogo eletrônico para computador, chamado de Tennis for Two. Nessa época, ainda não se fabricavam consoles e os computadores eram máquinas enormes usadas apenas pelo governo e universidades. Tennis for Two foi criado em um laboratório militar utilizando-se de um computador analógico, que era basicamente um computador que usava fenômenos elétricos, mecânicos ou hidráulicos para modelar o problema a ser resolvido. O jogo podia ser jogado em um osciloscópio, e para você que ficou curioso, o osciloscópio é um instrumento de medida de sinais elétricos e eletrônicos que apresenta gráficos em 2 dimensões de um ou mais sinais elétricos. Mas por que esse evento é controverso quanto à origem dos videogames, já que claramente isso é um jogo eletrônico? Segundo o site do InfoEscola, o Tennis for Two teve como criador o físico William Higginbotham, que também era integrante do Projeto Manhattan, que foi um programa de pesquisa e desenvolvimento responsáveis pela produção das primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo que você ouviu. Mas, dando seguimento, William não tinha consciência da importância de sua obra e por isso não se preocupou em patenteá-la. Dessa forma, não houve uma oficialização do seu feito. Assim, Higginbotham ficou célebre apenas como um dos criadores da bomba atômica, e sua participação como o primeiro a criar um jogo não é considerada pela não oficialização de seu feito. Chegando na década de 60, temos o primeiro jogo programado em um computador convencional, o Space War, criado entre os anos de 1961 e 1962. Esse jogo foi produzido pelos alunos do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Segundo o blog da Player ID, este foi o primeiro jogo onde a história tinha como pano de fundo o tema ficção científica. A criação do jogo se deu mediante uma visita ao complexo por conta da grande maravilha da época, o primeiro microcomputador, o DEC PDCP.
O jogo tinha o intuito de tornar a experiência dos visitantes mais agradável, pois se utilizava de conceitos da física do mundo real, como aceleração e gravidade. A programação teve como responsável Stephen Russell e sua equipe. Apesar de o jogo ter ganhado espaço no meio científico e ter se tornado um marco, ele rodava apenas em computadores que custavam muito caro e eram pouco acessíveis. Saindo da era dos computadores e partindo de fato para os consoles, eis que chegamos à fase do primeiro videogame produzido e comercializado. Em 1966, o engenheiro eletrônico Ralph Beer, um alemão refugiado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, vislumbrou a oportunidade de criar um equipamento que possibilitasse o seu uso vinculado à televisão e que demandasse pouco recurso financeiro. Com a ajuda de amigos e companheiros da Sanders Associates, Ralph criou o primeiro protótipo de videogame chamado Brown Box. Esse aparelho rodava jogos de futebol, vôlei e até jogos de tiro. Com esse projeto, Ralph apresentou a várias grandes empresas da época, como a General Electric, a Zenith, a RCA e a Magnavox, a Philips holandesa, sendo esta última a aposta no trabalho de Ralph e a primeira empresa a lançar o primeiro console da história dos videogames, o Odyssey 100. Apesar do Odyssey 100 ter tido uma boa venda no ano de seu lançamento, em 1972, não durou muito no mercado pela precariedade do aparelho e pela falta de interesse do público. Além disso, uma campanha mentirosa contribuiu com a ruína ao dizer que o aparelho só funcionava em TVs da Magnavox. Ainda no ano de 1972, surge outro grande personagem dessa história. Nolan Bushnell, ao lado do seu amigo Ted Dabney, fundou uma empresa específica para desenvolver jogos eletrônicos com o nome de Atari. Em entrevista ao Discovery, Bushnell diz que em japonês, quando se ataca alguém ou um grupo oponente, educadamente você dá um aviso dizendo Atari. Inspirado nisso, ele acreditou que o termo seria interessante e forte para uma companhia, batizando então sua empresa de Atari. Não podemos esquecer que Nolan, um ano antes do lançamento do Odyssey, já havia mostrado o seu potencial lançando uma nova versão do antigo Space War, que rodava no Computer Space, o primeiro fliperama da história dos jogos. Além da versão do Space War, Nolan havia criado o jogo Pong, que ganhou espaço pela simplicidade e forma prática de jogabilidade. Apesar do grande sucesso, Pong foi acusado de plágio por ter copiado a jogabilidade do Table Tennis do Odyssey 100. Isso não chegou a ser um problema, já que muitas outras empresas começaram a clonar o jogo Pong. Após o grande sucesso do Computer Space, Nolan embarcou em uma nova empreitada, lançando uma versão do videogame para ser jogado em casa, dando origem então ao Home Pong. Segundo o texto Videogame, História, Gênero e Diálogo com o Cinema, o projeto foi apresentado a várias empresas que estavam com medo de repetir o fracasso que ocorreu com o Odyssey 100. Também pelo fato de que o console rodava apenas um único jogo, mas com a ajuda da rede de lojas Sears, o console caseiro de Nolan foi um sucesso, engrenando o mercado bilionário de jogos caseiros e jogos eletrônicos. Em 1976, surge o primeiro console programável da história dos videogames. Zircon Fairchild Channel F permitia que o usuário pudesse trocar os jogos, que por sua vez eram armazenados em cartuchos. Assim, era possível comprar os cartuchos nas lojas sem a necessidade de comprar junto o console. Dessa forma, o usuário economizaria nos consoles, o hardware, e passaria a investir em jogos, nos softwares, base lógica que é utilizada até os dias de hoje. Apesar de a ideia ser muito boa, a baixa qualidade dos jogos levou o fim da Channel F. Outro videogame que teve sua vez no mercado foi o Studio 2, um videogame produzido pela RCA. Essa empresa já foi mencionada. Ela foi uma das que recusou o projeto de Ralph, o Brown Box. Na tentativa de corrigir o erro e fazer parte do mercado de produção de videogames, criaram o Studio 2. Esse videogame não chegou a durar muito no mercado. Apesar de também ser um videogame programável, jogos que vinham em cartucho, seus jogos eram todos em preto e branco e a resolução era muito baixa, fazendo de sua estreia um verdadeiro fracasso de vendas. E então, viajante,
o que está achando na nossa viagem no tempo sobre a história dos videogames. No próximo vídeo, vamos entrar na era dourada dos consoles. Se está gostando do nosso conteúdo, você pode contribuir curtindo esse vídeo, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!